Paz do Senhor, amados irmãos, aqui é a missionária Paula Viana, falando daqui da Tríplice Fronteira, Brasil, Argentina, Paraguai, onde nós estamos realizando um trabalho tanto no Brasil como na nossa cidade de Hernandárias, no Paraguai, e também estamos esperando aí a abertura da fronteira com a Argentina. Mas eu estou aqui nesse dia para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência missionária, compartilhar com vocês nesse culto abençoado que vocês estão tendo, com esse tema tão interessante, coração missionário. Não é fácil ter um coração missionário, mas o Senhor, Ele tem nos convocado, Ele tem nos levantado para a sua obra. Eu quero deixar hoje para vocês uma palavra abençoada, sabendo também que esse culto é um culto das nossas crianças, né? Eu quero poder compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive até com crianças no campo missionário, tanto lá na Itália, onde eu trabalhei por 6 anos, quanto aqui, né, que eu tenho tido ao longo desses quase 2 anos que eu estou aqui trabalhando na Tríplice Fronteira. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de Êxodo. E o nosso personagem de hoje é um personagem muito conhecido, que é o Moisés. Eu quero compartilhar Êxodo 3, o versículo 10 e 11, que diz assim: Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? No capítulo 4 do livro de Êxodo, o versículo 13, o Moisés vai responder ao Senhor assim: Senhor, envia qualquer um, menos a mim. Por que estou lendo esse texto? Claro que a gente sabe que Moisés, ele cumpriu o propósito de Deus, ele aceitou a missão que Deus lhe deu, mas a gente está vendo aqui nesse texto que ele demorou bastante para entender que não eram as suas capacidades, não eram aquilo que ele sabia fazer, aquilo que ele conseguia fazer, que ia dar a ele o sucesso em cumprir a tarefa que Deus tinha lhe dado. Às vezes, quando a gente pensa na obra missionária, a gente começa a pensar que Deus está nos chamando porque nós somos capazes, porque nós temos alguma coisa que nos torna suficiente para executar aquela tarefa. Mas eu quero compartilhar com vocês hoje o que Deus tem feito na minha vida ao longo desses anos. Assim como Moisés, muitas vezes a gente não se sente capaz. Assim como Moisés, muitas vezes a gente acha que não vai conseguir fazer aquilo que o Senhor tem nos mandado fazer. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo, que a palavra do Senhor nos ensina que Deus não conta com as nossas capacidades, Deus conta com a nossa disposição. Quando Deus falou ao meu coração sobre a tarefa missionária, eu tive medo. Quando Deus falou ao meu coração sobre a tarefa missionária, eu pensei em como seria para mim deixar minha família, deixar as pessoas que eu amo, deixar tudo para trás, deixar trabalho, deixar minha cidade, para vir para outro lugar. Não foi fácil tomar essa decisão, mas quando Deus fala ao nosso coração, Ele coloca no nosso coração um amor tão interessante, um amor tão maravilhoso, que faz com que a gente já se sinta parte de um outro povo. E foi isso que aconteceu na minha vida. Deus, Ele me chamou para a obra missionária, me colocou em algumas nações. Eu trabalhei na Argentina, primeiramente, por 2 ou 3 vezes, ao longo de 2 ou 3 anos. Eu trabalhei na Itália por 6 anos consecutivos e eu agora estou aqui na Tríplice Fronteira, trabalhando com Foz do Iguaçu e trabalhando com o Paraguai. Mas nem sempre foi fácil aceitar a tarefa que Deus colocou na minha mão. Mas eu quero dizer para você que ter um coração missionário é se dispor à vontade de Deus. Ter um coração missionário é dizer sim ao Senhor, ainda que você não se sinta capaz de realizar aquilo que Ele te pede. Eu quero compartilhar com vocês, crianças, uma história que aconteceu comigo na Itália. Eu cheguei na Itália e uma vez eu tive um desejo de fazer um culto com crianças. E não tem coisa melhor do que fazer um culto com crianças. Eu preparei para essas crianças um material muito lindo de histórias bíblicas. Eu preparei uns fantoches, eu fiz convites. E quando eu preparei tudo e enviei os convites, nenhuma criança podia aceitar o meu convite, porque os pais deles não eram cristãos e as pessoas não queriam que as suas crianças fossem a uma igreja evangélica. Eles têm um país muito difícil. Às vezes é difícil para eles aceitar o convite da palavra de Deus. E eu fiquei muito triste quando aconteceu aquilo.
Só que aconteceu algo extraordinário. Naquele dia, tinha uma criança da nossa igreja, chamada Mirelle, que ela ia fazer 10 anos de idade. E a Mirelle, me vendo triste, ela chegou para mim e disse assim: tia Paula, eu vou fazer 10 anos. E eu disse: que bom, Mirelle. Ela disse: e minha mãe vai fazer minha festa de aniversário. E eu disse: nossa, Mirelle, isso é maravilhoso. E ela disse: e eu pensei comigo, tia, já que as crianças vão estar na minha festa de aniversário, os meus coleguinhas, por que a senhora não faz o dia das crianças e o culto das crianças no dia do meu aniversário? E eu fiquei muito feliz quando a Mirelle deu aquela ideia. E nós realizamos exatamente naquele momento o culto das crianças durante o aniversário da Mirelle. E vieram crianças de todos os lugares e ouviram a palavra de Deus. Nós tivemos ali um culto com a história de Davi e Golias. E as crianças foram tocadas pela palavra de Deus sem que eu tivesse tido essa ideia. A ideia surgiu da Mirelle. A Mirelle, naquele dia, se tornou uma missionária. Ela se tornou uma missionária não porque ela achou que tinha capacidade, mas porque ela entendeu que Deus tem sempre um meio extraordinário de realizar os seus milagres e as suas proezas na nossa vida. Então eu quero dizer para você que ter um coração missionário não é somente você ir ao campo missionário, mas ter um coração missionário é você se dispor também a pensar naqueles que já estão lá. Por exemplo, Moisés, ele se dispôs e foi. Depois de Moisés, nós tivemos Josué, que cumpriu a tarefa de Deus também, dando continuidade à obra que Moisés tinha começado. Deus chamou muitas pessoas nas Escrituras, mas eu quero falar para vocês que em Marcos, no capítulo 5, a palavra de Deus vai falar de um homem que estava muito triste. Ele tinha uma enfermidade muito grande. Na verdade, ele passou anos da vida dele muito preso porque o inimigo das nossas almas, ele tinha aprisionado a vida dele. E esse homem, ele morava nas catacumbas, ele morava nos cemitérios. Esse homem, ele não tinha amigos, esse homem não tinha família, porque ele não conseguia estar perto de ninguém. Porque ele era uma pessoa que sempre fazia o mal, mas não é porque ele queria, era porque no coração dele, ao invés de habitar Jesus, habitava exatamente o mal, habitava exatamente o inimigo das nossas vidas. E esse homem, um dia, o Senhor Jesus atravessou o oceano para chegar até onde esse homem estava. E quando esse Jesus chegou ao lugar onde esse homem estava, a Bíblia diz que esse homem vindo todo mal vestido, todo cheio de feridas no seu corpo, porque ele era um homem que se maltratava muito, e ele cai de joelhos diante de Jesus, e naquele momento Jesus liberta a vida dele. Esse homem chama-se o endemoniado de Gadara. Diz a palavra de Deus que depois que Jesus libertou esse homem, ele estava sentado ao lado de Jesus, vestido, limpo e curado. Porque Jesus, ele quando chega na nossa vida, ele nos transforma completamente. E aí as pessoas da cidade vieram ver o que tinha acontecido. E quando chegaram lá, eles viram esse homem, que eles estavam acostumados a ver esse homem lá, mal vestido, rasgado, todo machucado e sempre com muita brabeza. E aí diz a palavra de Deus que quando eles viram aquele homem vestido, tomado banho e em sã consciência sentado ouvindo a palavra de Deus, eles ficaram assustados. Até que eles mandaram Jesus embora, e diz a palavra de Deus que quando Jesus decidiu ir embora, esse homem, ele queria ir no barco com Jesus. E a Bíblia diz que ele disse: Senhor, deixa eu ir com você, porque ele estava feliz, porque Jesus tinha libertado ele. Às vezes fazer a tarefa missionária e ter um coração missionário é entendermos que nós queremos compartilhar aquilo que recebemos. Estamos felizes porque o Senhor colocou no nosso coração a sensação do amor de Deus. Deus colocou no nosso coração essa sensação de liberdade e a gente quer compartilhar com outras pessoas essa experiência. E foi isso que esse homem queria fazer. E diz a palavra de Deus que quando ele estava prestes a subir ao barco, o Senhor Jesus disse para ele: não, meu filho, eu tenho uma outra tarefa para você. Eu não quero que você venha comigo. Eu tenho muitas pessoas ao meu lado já comigo, mas eu quero que você vá à sua casa, aos seus parentes, e fale para eles o que eu fiz na sua vida. E aí o Senhor vai trabalhar através de você e as pessoas vão conhecer a Deus através da sua experiência. E foi isso que ele fez. A Bíblia diz que ele obedeceu a Deus. E ele desceu às cidades de Decápolis. Na verdade, eram 10 cidades.
E ele começou nessas 10 cidades a dizer o que Jesus tinha feito na vida dele, como Jesus tinha libertado a vida dele, como Jesus tinha transformado a vida dele. E foi exatamente assim que as pessoas conheceram o amor de Deus através da vida do endemoniado de Gadara. Ele levou o evangelho à família dele, ele levou o evangelho às pessoas mais próximas a ele. Ele não precisou sair da sua cidade, ele não precisou sair do seu país, mas ele foi um missionário, porque ele obedeceu o chamado do Senhor. Assim como Moisés. A Bíblia diz nesse texto que a gente acabou de ler que Moisés colocou inúmeras dificuldades. Moisés disse para Deus, eu não sei falar. Moisés disse para Deus, eu não sei agir com as pessoas. Moisés disse para Deus, as pessoas não vão acreditar em mim. E o Senhor ouviu todas as desculpas de Moisés, para no fim o Senhor dizer, eu sou contigo. Eu vou falar através de você. Eu vou fazer milagres através da sua vida. E você vai ser usado, mas sou eu que vou ser glorificado. E é isso que é ter um coração missionário. É entender que quando a gente fala para as pessoas do amor de Deus, não somos nós que vamos convencer as pessoas que Deus as ama. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer a obra de conversão no coração e na vida das pessoas. Eu sei que muitas vezes é difícil para a gente se colocar à disposição do Senhor, principalmente você que é criança, fica pensando, mas eu não posso ser um missionário. Pode sim, você pode ser um missionáriozinho. Eu lembro que quando eu ainda era muito mais jovem, mais do que sou agora, eu trabalhava na cidade de Pernambuco, no estado de Pernambuco, de onde eu sou, eu trabalhava numa cidade chamada Arthur Londriguinho. E ali eu comecei um trabalho, uma igreja com 2 pessoas, e com 2 anos essa igreja estava com quase 40 pessoas. E no meio dessas pessoas nós tínhamos algumas crianças. E eu lembro que todas as vezes que eu terminava o culto, enquanto eu estava conversando com os adultos, eu via as crianças ali no púlpito brincando, dizendo que elas estavam fazendo o culto delas. Algumas dessas meninas diziam assim, eu sou a missionária Paula. E ela ficava fazendo de conta que era eu e ficava pregando no púlpito. Sabe o que aconteceu? Eu viajei e fui passar muitos anos fora pregando o evangelho em alguns países. E um dia eu voltei para Pernambuco e quando eu estou entrando numa escola onde eu ensinei por alguns anos, eu encontro uma dessas crianças que agora já era uma adulta, já era uma pessoa bem grande, e eu encontrei ela e ela me abraçou e eu disse, o que você está fazendo aqui? Ela disse, eu estou estudando aqui, eu já sou missionária, eu já viajei para a Argentina e graças a Deus hoje eu tenho vontade de pregar o evangelho para as pessoas porque eu vi isso na sua vida, a senhora me ensinou isso. E eu fiquei muito feliz com aquela experiência. Então eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que está ouvindo essa palavra que eu estou transmitindo para você online, né? Porque nós estamos distantes, é um novo tempo. A pandemia nos ensinou uma nova experiência de vida. Eu quero dizer para você, assim que às vezes a gente age como Moisés, a gente vê as nossas limitações, mas você não deve olhar para as suas limitações, você deve ouvir o chamado que Deus tem para a sua vida. Às vezes a gente se sente impotente e a gente acha que a nossa vida não está refletindo a Deus o suficiente, mas eu quero dizer para você que eu sempre prego assim, o primeiro evangelho que nós pregamos não é a nossa boca que transmite, é a nossa vida, é a nossa experiência. Você deve ser um instrumento de Deus, você deve agir como uma pessoa de Deus, você deve dizer a verdade, você deve praticar a verdade. A Bíblia diz que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos, e quando nós fazemos essas coisas, a palavra do Senhor diz que o Senhor faz com que as pessoas vejam Deus na nossa vida. E essa é a primeira forma de pregar o evangelho às pessoas. Eu aprendi isso no meu dia a dia. Eu tive uma experiência assim lá na Itália também, quando uma pessoa que muitas vezes eu pensava que me odiava e eu não entendia por que aquela pessoa agia comigo assim. E um dia eu entendi, porque essa pessoa na verdade tinha ciúme da minha relação com Deus. Ele achava que Deus conhecia a mim de tal forma e me amava tanto que sempre respondia as minhas orações, e ele achava que Deus não respondia as orações dele. E aí eu comuniquei a ele essa verdade e ele entendeu que assim como Deus me respondia, Deus respondia a ele também. Assim como Deus me amava, Deus amava ele também. E aí houve alegria no coração daquele jovem. Então eu quero compartilhar com vocês, homens, mulheres de Deus, crianças do Senhor Jesus, todos vocês aí dessa terra maravilhosa que é a área de Ribeirão Preto, Deus abençoe vocês.
Mantenham esse coração missionário. Crianças, sejam missionáriozinhos, estejam dispostos a usar sua festa de aniversário, a usar o seu dia a dia na escola, a usar tudo aquilo que você é e o que você faz para que Deus seja glorificado. E quando o Senhor falar com você, eu quero te enviar, assim como falou com Moisés, não diga, Senhor, manda outro, não a mim. Diga assim como disse Samuel, eis-me aqui, Senhor. Diga como disse Isaías, envia-me a mim. O Senhor está chamando pessoas com o coração disposto, pessoas com o coração missionário, que possam dar continuidade à obra e possam aceitar o chamado de Deus. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E Deus conta comigo, Deus conta com você. Deus te abençoe e muito obrigado por me dar o privilégio de compartilhar com vocês essa palavra. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.